Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente. Vamos conversar sobre passado, presente e futuro, que é o fundo da nossa mensagem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar um tempo no passado. No meu tempo no passado, vou tomar essa liberdade. Vou voltar lá para o ano de 1987, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente como economista. Eu desenvolvi uma rotina no meu primeiro emprego na profissão. Como é que era essa rotina? 7 horas da manhã, um despertador daqueles estridentes de plástico por fora e com metal, engrenagens de metal por dentro, tocava aquele barulho desagradável que não tinha jeito, tinha que acordar mesmo, 7 horas da manhã. Sonolento, a gente ia para o banho, no chuveiro elétrico, que nos dias de inverno pouco aquecia, então era frio para dedéu. Tomava o banho, colocava terno e gravata lá pelas 7h40 por aí, enquanto tomava um café. Quem tinha tempo para isso, ou alguém fazia, um café ainda coado por aqueles inovadores filtros de papel. Aquilo era modernidade que estava substituindo o coador, aquele antigo. Bom, nos dias de sorte, lá pelas 8h10, eu tinha um Opala 75 na época, então, especialmente no inverno, ligava, tinha que ligar 1, 2, 3 vezes com a ignição, muitas vezes puxar o afogador até pegar o carro, demorava, muitas vezes demorava assim. E a bordo do Opalão 4 marchas 75, fazia o caminho que era mais ou menos 18 quilômetros até o lugar onde eu trabalhava. E congestionamento já existia naquela época, mas o congestionamento tinha um outro visual. O visual era o quê? Eram Fuscas, eram Kombis, eram LTD Landau, os mais modernos tinham um Passat, um Gol, enfim. Aí o Corcel, né? Que eram os carros mais modernos da época. Então, é um tempo que parece que ficou bem para trás, mas vamos seguir adiante. Às 9 horas mais ou menos, eu confesso que eu não era o sujeito mais pontual do mundo, se chegava no trabalho, sentava numa mesa, na minha mesa, né? E para trabalhar como é que eu fazia? Pegava um bolo de folhas de papel ao maço, para quem não conhece isso, são folhas quadriculadas, e começava a escrever a caneta textos sobre conjuntura econômica, e nesses textos incluía evidentemente o desenho de tabelas e gráficos. Bom, era manual, e a minha letra também não é a mais bonita do mundo. Qual era a solução? Tinha, depois no processo produtivo, para entrega desse material, tinha a secretária, a datilógrafa. E ela, com uma perícia incrível, numa máquina elétrica da IBM, datilografava todo o material de uma maneira apresentável. Se tirava fotocópias e se dava encaminhamento devido. Bom, também tinha o cafezinho, né? Qual lugar de trabalho que não tem seu cafezinho? Só que lá tinha uma exigência maior, que eu sempre tomei café sem açúcar. E para mim conseguir meu café sem açúcar, o que eu era obrigado a fazer? Tinha uma senhora que era copeira e só me servia o meu café sem açúcar se eu dançasse uma valsa com ela sem música, no corredor da empresa. Mas fazia, tinha que tomar café, né? E uma outra coisa que não podia faltar em qualquer lugar naquele momento, seja no trabalho, seja no carro, seja no avião, no restaurante, até no cinema, era o cinzeiro. Todo mundo fumava em todos os lugares. Parece até engraçado, mas naquela época os lugares no avião para não fumantes eram as 4 ou 6 últimas poltronas
do avião perto do banheiro. Era a realidade da época, não estou julgando. Mas continuando a rotina do dia. Lá pelas 7h30 ou mais tarde, também sempre não cumpria muito horário de saída, saía bem mais tarde que o normal. Conversava com os colegas de trabalho sobre o que aconteceu durante o dia, as notícias, enfim, a política, a economia, o Brasil, o mundo, e em cima do que se conversava, se fazia o planejamento para os próximos dias. Sempre foi assim. Feito essa reunião informal, que era sempre muito divertida, hora de sair do local de trabalho, pegar o carro, lutar com ele para ligar de novo. Aí já era de noite, tinha que usar afagador de todo jeito. E muitas vezes dar uma carona para alguém, e essa carona não raramente acabava onde? Acabava ou no restaurante ou no bar para comer bem e beber bem. E naquela época não tinha problema nenhum em dirigir alcoolizado. É lógico que um sujeito que se bebedasse demais ia provocar alguma porcaria. Mas o beber moderadamente era completamente aceito na sociedade, sendo que uma coisa que não era muito aceita naquela época era usar o cinto de segurança. Quase ninguém usava. Bom, vamos continuar. Mais ou menos entre 8h30 e qualquer hora da madrugada, conforme a noite depois do trabalho prosseguia, se chegava em casa para dormir, não sem antes fazer uma coisa outra moderna naquela época do final dos anos 80. Dar uma olhada na secretária eletrônica. O que era a secretária eletrônica? Era um gravador de fita cassete, que não existe mais hoje, conectado ao telefone, que nos gravava as mensagens de quem queria falar conosco. Porque não tinha um celular para ficar levando. Até fiz assim porque os primeiros celulares se levavam na cintura, que eram desse tamanho assim. Mas vamos pensar o seguinte, esse era um resumo daquela época. O que nós fazíamos, o que nós nos divertíamos, como trabalhávamos, era tudo vinculado a uma realidade, a um padrão de tecnologia. Se eu fosse projetar de maneira correta naquela época o que seria o século XXI, eu falo projetar porque eu sempre trabalhei com visão de futuro. É um vício que eu tenho profissional. Mas se eu falasse que nós temos hoje como previsão naquele momento, naquela época, eu iria para o hospício, gente. Para casa de louco tomar choque. Olha só, e vamos ver agora, pessoal. Para acordar, como é que é? Muita gente já tem isso, um assistente pessoal computadorizado nos acorda com a nossa música favorita, dá a previsão do tempo, lê a agenda do dia e ainda destaca as principais notícias que aconteceram ou vão acontecer no mundo naquele dia que a gente acordou. O telefone, que na época era uma preciosidade, era caríssimo adquirir uma linha telefônica, hoje faz qualquer coisa, mas uma das funções menos importantes dele é telefonar. Alguém acreditar naquela época que um smartphone de hoje nos permitiria ver vídeos, fazer videoconferências com qualquer um no mundo inteiro e sem pagar um centavo a mais por isso, nos guiar em mapas monitorados por satélite no trânsito, entre outras cositas mais. Naquela época seria loucura pensar isso. Até a própria internet, que estava dando seus primeiros passos nos anos 80, quem ia imaginar que essa internet torna dispensável em vários casos até sair para trabalhar? Vamos ver nesse período 2020, 2021. Eu trabalho em casa, a rigor, desde 1999. Mas tem de gente que se adaptou a uma nova realidade do chamado home office
nesses 2 últimos anos, virou uma realidade. Aquelas repartições, aqueles escritórios enormes, será que não vão acabar em desuso por causa dessa internet, ainda mais com a universalização do 5G? Bom, vamos aguardar para ver, parece que é um caminho. Uma coisa que não mudou muito em termos visuais são os congestionamentos. Sim, os carros são outros, a paisagem é outra, mas os congestionamentos continuam. Apesar de, isso veio para o bem, a gente vê cada vez menos bêbado dirigindo e pessoas sem cinto de segurança. Mas e aquele cafezinho que eu ganhava por dançar uma valsa com a copeira? Era uma senhora na época de mais de 70 anos já. O que aconteceria hoje? Provavelmente, ou eu ou ela seríamos, ou teríamos a chance de ser enquadrados em algum tipo de assédio. Essa é a parte chata dos dias atuais, a meu ver. Bom, e hoje até extrapolando um pouquinho, tá? Vem aí contra os congestionamentos os carros voadores, que ainda não é realidade, mas vai ser. Mas nós podemos, quem tiver uns quilos de dinheiro guardado, não sei quanto custa, mas deve ser alguns quilos de dinheiro, pagar uma passagem para entrar em órbita da Terra no foguete por alguns minutos. Poxa, se eu dissesse lá nos anos 80 que as pessoas que tivessem dinheiro e quisessem gastar nessa aventura poderiam entrar em órbita para experimentar gravidade zero, será que ia me levar a sério? E agora, pessoal? Pensando assim, pô, tô falando aí de entre 30 e 40 anos atrás, vamos pensar nos 30 e 40 anos para frente. O que será que vai acontecer com a gente? Olhando um pouco para o passado, muitas coisas mudaram muito, outras coisas não mudaram tanto assim. Mas a maneira como a gente lida no dia a dia, essa realidade ficou completamente diferente. E para o futuro? O que a gente pode esperar do futuro? Não podemos afirmar nada, porque quem afirma sobre o futuro provavelmente está errando. Mas podemos ver algumas possibilidades. E tem uma muito interessante e instigante que eu tenho aqui para vocês. O Facebook, a empresa do Mark Zuckerberg, está contratando 10 mil pessoas nos próximos 5 anos para desenvolver o que está sendo chamado de metaverso. O que é esse metaverso? Nós conhecemos o universo. Fala em universos paralelos, mas ele está falando em metaverso. Isso seria um universo criado a partir da internet, onde com os equipamentos corretos, qualquer pessoa pode entrar dentro da internet através de um avatar. O que é um avatar? É um personagem criado exclusivamente para uma pessoa, que representa essa pessoa em algum meio virtual ou algum outro meio. Imagina que você compra um óculos 3D, um controle remoto, e através dele consegue controlar um robô muito eficiente, que faz o que você pede. Isso é muito mais fácil de acontecer, na verdade, na internet. A realidade 3D, a simulação já existe em jogos. É uma questão de desenvolver velocidade e ambientes que as pessoas possam interagir através dessa realidade virtual, que pode se ampliar muito. Isso é o chamado metaverso. Essa realidade projetada, como eu falei há pouco, a pessoa incorpora um corpo dentro da internet, ou vai incorporar, não existe a rigor de maneira consistente isso ainda, e vai interagir com as pessoas que também vão ter seus próprios avatares.
virtualmente. Então, reuniões podem ser presenciais dentro da internet. Não precisa só ver aquela carinha chapada das pessoas no computador, que já é uma super evolução. As reuniões presenciais podem sentar numa mesa de reunião com um grupo de pessoas e todas elas com seus avatares. Ou seja, cada um pode estar à vontade na sua casa, com seus avatares os representando da forma que eles quiserem. Interessante, né, pessoal? Mas não é só reunião presencial. Será que vai ser viável eu sair da minha casa, pegar um carro, um dia de chuva, andar alguns quilômetros para uma escola ou uma faculdade para fazer um curso? Ou eu posso usar esse avatar? Mais coisas ainda. É só uma questão de detalhe nesse universo, nesse metaverso, desenvolver maneiras de a pessoa incorporar sensações através dos avatares. Então, se uma pessoa me toca na reunião virtual, eventualmente eu posso tocar. Se eu vou degustar um vinho, vou sentir o sabor. Outras coisas também. A mente é livre para voar. Mas aí o que vai acontecer? De acordo com essa realidade projetada por muitos cientistas e que agora está tomando tons práticos pela equipe do Facebook. Se isso virar realidade, pode ser que vire, pode ser que não vire. Futuro, é uma incógnita. Mas tem essa tendência. O que será que vai acontecer com o corpo da gente? Será que a gente vai continuar a se preocupar em manter a forma, com a estética? O que será de a gente nesse futuro? Ser cada um de nós tiver seu próprio avatar que vai idealizar a imagem, a melhor imagem que quer de si próprio. É uma coisa para se pensar. Tem uma outra coisa aqui no final também, gente. Olha só uma revolução que está acontecendo. Isso aí já não é futuro, é hoje. Vamos voltar um pouco para o passado lá. Em 1960, nasci em 62, então foi antes de eu nascer, pelo menos alguma coisa mais velha que eu apareceu aqui. Um cientista chamado Gregory Pincus viabilizou uma pílula batizada de Enovid 10, que foi o primeiro anticoncepcional do mundo, lá em 1960. O que eu não sabia, que eu descobri hoje, foi que essa pílula, na verdade, foi uma encomenda feita por duas mulheres, a Margaret Sanger e a Catherine McCormick. Me desculpem se eu errei na pronúncia, porque a pronúncia é difícil, eu erro. E esse invento dos inícios dos anos 60 simplesmente sustentou uma revolução sexual que ocorre até hoje. O mundo, a vida, a relação das pessoas mudou muito por causa dessa pílulazinha. Mas as moças, as mulheres, resolveram ir mais longe. Afinal de contas, muitas delas sempre questionaram: por que só tem pílula para a mulher e não tem pílula para o homem? Quem é que poderia resolver essa situação? É claro, uma mulher, né? E o nome dela é Rebecca Weiss, uma alemã, que inventou uma espécie de ultrassom que simula os testículos, não vou entrar em detalhes, quem quiser pesquise. E esse ultrassom neutraliza por alguns meses os espermatozoides, tornando temporariamente o homem infértil. O produto ainda está em fase de testes, não está em comercialização, mas já foi premiado. Mas se essa engenhoca entrar no mercado a um preço acessível, sim, as feministas vão sair mais uma vez vitoriosas na sua ideia
de dividir a responsabilidade da contracepção com os homens. Mas aquelas mais tradicionais, vamos dizer assim, ou mais antigas, fica um aviso para elas. Vai acabar o golpe da barriga. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, se o homem tem a segurança de que vai fazer sexo sem engravidar, assim como a mulher, será que o uso de camisinha vai continuar de maneira tão intensa? Médicos da área, preparem-se, porque isso é realidade, não é projeção de futuro. Gente, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de botão para marcar o like. Quem não é inscrito, gostaria muito que se inscrevesse. Eu preciso, seria mais ainda, se esse material fosse compartilhado por você com a sua rede de contato. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!